Bem, meus amigos, voltando ao estudo dos estabelecimentos penais, vamos tratar agora sobre o centro de observação. Então, o centro de observação, ele se destina à realização dos exames gerais e do exame criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Tá bom? E também prevê a LEP que no centro de observação poderão ser realizadas pesquisas criminológicas, tá bom? Então, para que serve, Alfama? O centro de observação. Centro de observação. Centro de observação, ele serve para os exames gerais, para o exame criminológico, cujos resultados são entregues à Comissão Técnica de Classificação e serve também para as pesquisas criminológicas. Para as pesquisas criminológicas, beleza? Regras do centro de observação. Ele será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Então, ou vai ser um prédio separado para o centro de observação, ou vai ser uma parte de dentro de um presídio, de um estabelecimento penal qualquer, tá bom? Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do centro de observação. Então, se não tiver centro de observação, quem vai fazer o exame geral e o exame criminológico? Quem vai fazer é a Comissão Técnica de Classificação. Beleza? Agora, se tiver centro de observação, é o centro de observação que vai realizar o exame criminológico. Então, fechamos aqui o centro de observação. Como é só isso? Só isso. Tá bom? Vejam como é fácil. Basta que você decore isso aqui tudo para a sua prova. Tá bom? Vamos seguir? Vamos tratar agora sobre o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. A que se destina o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico? Pessoal, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ele se destina ao cumprimento da chamada medida de segurança. Medida de segurança, ela pode ser de duas espécies. Pode ser uma internação ou pode ser um tratamento ambulatorial, tá bom? Olha o que diz a LEP. A LEP diz o seguinte, olha lá. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ele destina-se aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, que são referidos no Código Penal. E o tratamento ambulatorial, previsto lá no Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ou seja, não é só a internação do inimputável e semi-imputável, o tratamento ambulatorial também. Alfama, qual é a diferença entre internação e o tratamento ambulatorial? A diferença é que o tratamento ambulatorial ele é imposto quando o fato definido como crime praticado pelo inimputável ele é punido com detenção, que é uma pena mais branda. Aí, nesse caso, não vai ser imposta a internação, vai ser o tratamento ambulatorial, tá bom? Regras do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Diz a LEP que se aplica no que couber o artigo 88, parágrafo único, ou seja, alojamento em cela individual, que contém dormitório, sanitário e lavatório, com salubridade do ambiente, caracterizada pela areação, insolação e condicionamento térmico, e área mínima de 6 metros quadrados. Beleza? Por último, o exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados, tá bom? Então veja, olha lá. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados, beleza? Para a gente finalizar, cadeia pública, que é o mais fácil de todos. Cadeia pública é para o preso provisório, tá bom? Cadeia pública é para o preso provisório. Regras da cadeia pública. Cada comarca terá, então, por comarca, pelo menos uma cadeia pública. Então, por comarca, pelo menos uma cadeia pública.
a fim de resguardar o interesse da administração da justiça e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Local da cadeia pública será instalada próximo de centro urbano, observando as exigências do artigo 88 e seu parágrafo único dessa lei. Tá bom? Então, fechamos aqui, pessoal, o que a LEP prevê sobre cada um dos estabelecimentos penais. Tá? Vamos fazer aqui uma revisão geral do que foi estudado até agora? Então, vamos lá. Começando aqui com a penitenciária. Tá? Então, vamos começar aqui com a penitenciária. Penitenciária. A penitenciária ela é destinada aos presos que estejam condenados cumprindo pena de reclusão em regime fechado, e também pode ter penitenciária, olha lá, pode ter penitenciária exclusiva, para o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Pode ter penitenciária exclusiva para o RDD. E aqui, seja o preso provisório, seja o condenado no regime fechado. Beleza? Então, primeiro ponto aqui em relação à penitenciária. A quem se destina? Ao condenado em regime fechado, necessariamente, fica numa penitenciária, e também podem ser construídas penitenciárias exclusivamente para o RDD, seja o preso provisório ou condenado ao regime fechado, que esteja no regime disciplinar diferenciado. Em relação à penitenciária, a LEP ainda diz o seguinte: o indivíduo na penitenciária ele fica em cela individual. Ele fica em cela individual. O que precisa ter nessa cela individual? Nessa cela individual tem dormitório, lavatório, e sanitário. Não é isso? Nessa cela individual, características: área mínima, 6 metros quadrados. Não é isso? E o que mais? A salubridade do ambiente. Alfama, o que entra dentro da salubridade? Dentro da salubridade, nós temos aeração, insolação e condição térmica adequada. Tá bom? Então, até agora, nós já vimos aqui revisamos aqui muita coisa sobre a penitenciária. Agora, vamos lembrar aqui o que a LEP diz sobre a penitenciária feminina. Vocês lembram disso? Penitenciária feminina. O que a LEP diz sobre a penitenciária feminina? Na penitenciária feminina, nós precisamos ter uma seção para gestante e parturiente e creche. A creche é para criança de qual idade? Maior de 6 meses e menor de 7 anos. Tá bom? Maior de 6 meses e menor de 7 anos. Beleza? Alfama, e o que a LEP fala sobre a penitenciária masculina? A penitenciária masculina, de acordo com a Lei de Execução Penal, ela vai ficar afastada
de centros urbanos. Mas deve ser em local que permita a visita. É afastado, mas nem tanto, tá? É afastado de centro urbano, mas em local que permita a visita. Isso é o que a LEP prevê sobre as penitenciárias. São os pontos mais importantes, aliás, que a LEP prevê sobre a penitenciária. Vamos lá, vamos seguir? O que a LEP fala, Alfama, sobre a colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar? Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O que a LEP fala sobre isso? A LEP diz que a colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar é destinada aos presos que estejam cumprindo pena em regime semi-aberto, não é isso? E a LEP também diz que o indivíduo na colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, ele ficará não em cela individual, mas em um alojamento ou um compartimento coletivo, tá? Coletivo, tá bom? Então, em relação à colônia agrícola, industrial ou similar, a LEP prevê que é destinada aos apenados no regime semiaberto e que os indivíduos que estejam na colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, eles ficarão em um compartimento coletivo, com uma seleção adequada dos presos e limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos da individualização da pena, tá bom? Então, alojamento coletivo, e a LEP traz essas duas previsões, né? Olha lá, duas previsões. Quais são? Primeiro, a seleção adequada dos presos e a observância do limite de capacidade. Limite de capacidade que atenda aos objetivos da individualização da pena, tá bom? Mas então fechamos aqui os pontos mais importantes sobre a colônia agrícola, industrial ou similar. Vamos seguir. Vamos falar agora da casa, revisar agora, né, a casa do albergado. O que a LEP prevê sobre a casa do albergado? A LEP prevê que esse é um estabelecimento prisional que é destinado ao regime aberto e aos apenados que estejam cumprindo pena de limitação de fim de semana. Então, regime aberto e os apenados que estejam cumprindo a pena de limitação de fim de semana. A penitenciária masculina, nós vimos aqui, pessoal, que a penitenciária, as regras da penitenciária estão aqui, né? A penitenciária masculina, ela deve ficar afastada de centros urbanos, não é? E a casa de albergado, a casa do albergado? Pessoal, a casa do albergado, ela deve ficar em centro urbano. Ela deve situar-se em centro urbano, tá? Deve se situar em centro urbano. Deve se situar em centro urbano. E outra, um ponto muito específico da casa do albergado é o seguinte: a casa do albergado, ela se caracteriza pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga, tá bom? Que há ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Ausência de obstáculos físicos contra a fuga, tá bom? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho a ordem aqui só para facilitar. Vamos falar sobre a cadeia. Vou fazer o seguinte, ó. Cadeia pública. Cadeia pública. O que você precisa saber sobre a cadeia pública é que é um estabelecimento prisional que se destina ao preso
provisório. Então, a cadeia pública ela se destina ao preso provisório. E outra, deve ter uma por comarca. Uma por comarca, beleza? Então é isso que você precisa lembrar sobre a cadeia pública. Vamos lá. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Para que serve, Alfama? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Serve para colocar os inimputáveis e semi-imputáveis, que são sujeitos à medida de segurança. E quando eu falo de medida de segurança, você vai se lembrar que a medida de segurança abrange a internação e abrange o tratamento ambulatorial. Internação e tratamento ambulatorial, tá bom? Isso é o que você precisa se lembrar sobre o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E por último, nós precisamos revisar aqui o centro de observação. Centro de observação. Centro de observação, você vai lembrar de 3 pontos, tá? Lá são realizados os exames gerais, o exame criminológico, cujos resultados são entregues à Comissão Técnica de Classificação e podem ser realizadas também pesquisas criminológicas. Beleza? Na falta do centro de observação, quem realiza o exame é a Comissão Técnica de Classificação, tá bom? Partezinha final aqui, pessoal, não ficou muito organizada, porque me faltou espaço, tá? Mas no seu caderno tenta deixar o mais organizado possível. Aqui foi só uma revisão do que nós já vimos sobre os estabelecimentos penais até agora. É o mínimo que você tem que ter na sua cabeça no dia da prova do seu concurso, tá bom? Até porque imagina aí, pessoal, uma prova discursiva sobre os estabelecimentos penais na lei de execução penal. Então você tem que saber, pelo menos, essas informações sobre cada um desses estabelecimentos penais, tá bom? Então é isso. Não dê um print aqui no meu material, não. Façam o seu. Pode usar esse aqui como inspiração, mas tente fazer o seu esquema aqui, o seu resumo mais organizado possível, tá bom? Agora, olha só, fechamos aqui então os estabelecimentos penais previstos na lei. É importante que você conheça também algumas disposições gerais que a LEP prevê sobre os estabelecimentos penais, tá? São disposições, então, previstas nos artigos 82 a 86. Aqui não se aplicam a um estabelecimento penal específico, valem para todos, tá? Vamos lá, quem os estabelecimentos penais se destinam? Os estabelecimentos penais destinam-se vamos lá, ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso, tá bom? Então, condenado, ao internado, né, que é o sujeito à medida de segurança, abrange também o tratamento ambulatorial, o preso provisório e o egresso, tá bom? Separação de mulheres e maior de 60. Pessoal, a LEP prevê que vão ter presídios para mulheres e presídios para idosos, tá bom? Maior de 60. A forma tem isso, a LEP prevê presídio para maior de 60. A LEP prevê, tá bom? Então, a mulher, olha lá, a mulher e o maior de 60. E aqui é claro, separadamente, tá? A mulher não vai ficar com um homem maior de 60. Separadamente. Eles serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal, tá?
A mulher e o maior de 60 serão recolhidos separadamente a um estabelecimento próprio e adequado à sua condição social. Vamos lá, é possível que eu tenha mais de um estabelecimento penal dentro do mesmo conjunto arquitetônico, ou seja, numa mesma construção, eu posso ter uma penitenciária e uma colônia agrícola, industrial ou uma cadeia pública? Pode, tá? Pode. Desde que sejam isolados esses estabelecimentos, tá? Olha lá, diz a LEP que o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados, tá? Então, olha lá, desde que devidamente isolados. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem no mesmo conjunto arquitetônico a penitenciária, que é a POG, é a penitenciária Aldenir Guimarães, e a cadeia pública, que aqui em Goiânia é chamada, que aqui em Goiânia não, aqui em Aparecida de Goiânia, né? Que é mesma região, é chamada CPP, a cadeia pública que é chamada de CPP, que é a Casa de Prisão Provisória, tá bom? Pode estar no mesmo conjunto arquitetônico? Pode, mas tem que ser devidamente isolado, separado, tá bom? Regras aplicáveis aos estabelecimentos penais. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, ou seja, se é uma penitenciária, se é uma cadeia pública, enfim, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Então é isso que precisa ter dentro do estabelecimento prisional. Lugar adequado para dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Deve haver instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. E haverá instalação destinada à defensoria pública. Agora, regras aplicáveis só aos estabelecimentos penais destinados às mulheres, tá bom? Vamos lá? Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar dos seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Então veja, pessoal, o que acontece? Você já estudou aqui o seguinte, que na penitenciária feminina deve haver creche e seção destinada à gestante e parturiente. E aqui também fala, agora a LEP falou do berçário, tá bom? Vamos lá, vamos estudar aqui a diferença entre o berçário e a creche nos estabelecimentos penais? Vamos lá, pessoal. Primeiro, o berçário. O berçário ele deve ter em todos os estabelecimentos de mulheres. A creche só é prevista na penitenciária, só na penitenciária feminina, tá? O berçário, ele vai ser para criança de até 6 meses. A creche é para criança maior. A creche, puta que pariu. A creche, acabou a luz aqui, pessoal, aqui em casa. Então vou continuar, pelo menos para não atrapalhar o vídeo, tá? A creche é para maior de 6 meses e menor de 6 anos, tá? Complete aí no seu esquema, porque acabou a luz. O notebook continuou funcionando, a luz aqui apagou, vocês estão vendo, né? Mas o notebook continuou funcionando porque ele tem a bateria própria. Então acho que não perdi o vídeo, graças ao bom Deus, tá? Então vamos lá, olha lá. O berçário para todos os estabelecimentos penais destinados a mulheres é para criança de até 6 meses de idade. E a creche é para crianças maiores de 6 meses, menores de 7 anos e só na penitenciária feminina. E a lei ainda diz o seguinte: os estabelecimentos de que trata esse artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Pessoal, então quem é que faz a segurança das dependências internas dos estabelecimentos penais femininos? Exclusivamente policiais penais mulheres, tá bom? Pessoal, vou fazer o seguinte, como acaba a luz, para não correr risco de perder aqui, não atrapalhar, não ficar sem como escrever
na mesa Wacom aqui, eu vou parar esse vídeo e volto na sequência para a gente terminar os estabelecimentos penais. Valeu!